Fala pessoal, estamos começando mais um Podcastu, o primeiro videocast Cachoeira de Macacu, e hoje eu tô aqui com Leonardo Santiago Isso. e Daniel. Daniel Cruz. Seu nome? Daniel Cruz. Daniel Cruz. Muito prazer, Daniel. Cara, Prazer. Sejam muito bem-vindos. Eu vi que na camisa de vocês tem uma coisa sobre o curso também. Quero que vocês contem um pouquinho da história de vocês, quero conhecer mais vocês. Começa contando tua história de vida, cara. Então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade aí que vocês estão nos proporcionando, né? Isso é muito legal. A gente precisa dessa vitrine, né? E para que a gente possa apresentar um pouco do nosso trabalho. Então, muito obrigado. Nada. Né, muito satisfatório para a gente estar aqui. E assim, a arte faz parte, né, das nossas vidas, porque acho que todo mundo tem uma quedinha por alguma vertente da arte, música, dança. Nosso caso são as artes plásticas, né? E eu comecei muito cedo, por incentivo dos meus pais. Eu tinha 10 para 11 anos. Meus pais me colocaram no curso e naquele momento eu não sabia aonde isso ia me levar. Fazia como hobby, né? Hoje a gente já está na área aí quase 30 anos. Caraca, cara, quanto tempo. E você tem quantos anos? Então eu tô com 41, comecei muito jovem da aula. Cedo. Comecei a dar aula aos 14 anos de idade. Eu tinha feito uma exposição de arte. Na época eu morava em Angra dos Reis e uma das minhas vizinhas porque queria aprender e falou que eu que tinha que dar aula para ela. E eu fugindo, porque no início eu não levei a sério, eu pensei que ela estava falando de brincadeira. Até que ela foi lá na minha casa, né? Poxa, eu quero que seu filho me dê aula e seu filho tá fugindo de mim. Aí eu vi que ela estava falando sério. Aí meus pais, poxa, dá aula para dona Regina. Ela tá querendo tanto. E eu sem jeito, nem sabia como. Aí eu peguei lá todo meu material do curso. Fui passar para ela ali aquilo que eu estava aprendendo. Ela gostou muito. Daqui a pouco era uma outra amiga dela. Quando fui ver, eu estava com 14 anos e 6 alunos. Assim começou essa história. E como é que Daniel apareceu? Então, Daniel já um artista também, né? Já respira arte aí por muito tempo. Artista plástico, tatuador. E a gente se conheceu ali na cidade de Nova Friburgo. O Daniel foi até o nosso ateliê, a gente trocou bastante ideias a respeito da arte. E daí surgiu essa ideia de trazer para Cachoeira de Macacu o nosso curso também. Daniel muito preparado, muito entusiasmado também com a ideia. A gente já tinha pensado nisso antes e tudo se encaixou da maneira mais perfeita possível, né? Aí nós hoje estamos aí, nós já estamos perto de concluir um ano, né? Daqui a pouco tá fazendo um ano. Caraca, que maneiro. A gente começou com a escola, acho que foi em março, né? Em março, aqui em Cachoeiras, a unidade daqui de Cachoeiras. Ah, tem uma unidade aqui já? Nós temos uma unidade aqui. Poxa, que bacana, cara. Já temos. E como que funciona aqui? O que vocês fazem? Qual que é a frequência de atividades aqui? Então, aqui a gente tá com o ateliê funcionando desde março. A gente dá aula de 3 na semana, são 3 dias, mais o sábado, né? São 4 vezes na semana. Sempre no período da manhã e da tarde. E tem uma turma da segunda-feira que é à noite, que é de 6 às 8, né? Depois eu vou passar o horário certinho. Mas, assim, a gente começou meio que dessa forma. Eu conheci o Leonardo assim, tipo, de uma forma muito por acaso. Eu tinha a ideia de dar aula de desenho, de montar uma escola de desenho. Mas, assim, eu tinha muito receio porque eu ainda não tinha experiência de dar aula de desenho. Eu sempre gostei muito de desenhar. Eu sou tatuador. Tem alguma caracterização da aula? É desenho artístico, mangá, alguma coisa sim. específica? A gente trabalha com módulos, né? A gente trabalha com aula de desenho artístico, que a gente trabalha os fundamentos do desenho, trabalha uma forma de desenho mais acadêmica. A gente trabalha com um estilo específico também, que é de mangá, né? Desenho inspirado em personagens de anime, desenho japonês. Tem aula de pintura também, pintura em tinta acrílica e pintura em aquarela, né? A gente trabalha essas técnicas. E
Assim, a gente tem as turmas são misturadas, né, a nível de idade, e o acompanhamento é individual, né? Então, cada aluno tem uma atividade diferente de acordo com o módulo ali que ele tá fazendo, pintura, desenho. Então, cada um tem uma atividade ali e tem um acompanhamento, né? Ele vai desenvolvendo aquela atividade e a gente vai tutorando e orientando o aluno como que ele pode melhorar no desenho dele, a qualidade da técnica dele, ou aprender algo que às vezes ele ainda não desenvolveu aquela habilidade, né? Então, a gente tem esse sentido de tutorar, de orientar, né, e de guiar para que o aluno ali alcance os objetivos dele, né? Entendi. Aí acaba sendo um objetivo quase que pessoal, né? Sim, sim. Tem o processo, né? Eu fiz desenho artístico aqui com o Giovanni, aqui em Cachoeiras. E, cara, é uma parada incrível, assim, tipo... por exemplo, olhando e aplicando isso na minha visão empreendedor... Cara, eu vejo coisas que eu sei que eu não veria se eu não tivesse passado por esse processo. Exatamente. Esse aprendizado. Exatamente. De aprender a fazer um efeito fumê, aprender a fazer um blur ali, fazer uma coisa mais interessante. Isso, por exemplo, pra mim foi change game, sabe? Na minha vida, no lado de design, de produção. Muda bastante. Assim, é incrível. Eu acompanho, assim, a evolução dos alunos, né? Então, a gente... consegue perceber o quanto que é transformador. Não só no sentido da prática do desenho, da pintura, mas no dia a dia também, né? A forma de olhar e de perceber a realidade que eles têm ali em volta deles, a gente percebe que vai mudando, né? A visão, a forma de olhar, de observar as coisas, é de uma certa forma transformador, né? Então... E ver isso, acompanhar isso em cada aluno também acaba sendo muito gratificante, né? Sim. Muito legal. Eu sempre, depois que eu passei a viver a vida adulta, né, que eu aprendi desenho, jovem, eu comecei a ver como terapêutico também. Eu queria saber de vocês também isso, cara. Qual que é essa aplicabilidade ou o que vocês já viveram desse lado terapêutico da arte? Nossa, assim... Eu acho que tem bastante história para ser contada. Eu vou destacar uma recente aqui, de uma aluna lá da unidade de Friburgo. Quando ela entrou no nosso curso, ela tomava 3 medicamentos para ansiedade. Né? E as mãos suarem, sabe? Hoje ela não toma. Hoje ela não toma nenhum medicamento para ansiedade, porque a arte, de fato, curou esse problema que ela tinha. E já tive alunos aí que, por exemplo, em São Gonçalo, também uma aluna, a Lúcia, ela aposentou, buscou o nosso curso, e ela contou a história dela, porque o que aconteceu com a vida dela. Quando ela casou, uma semana de casamento, o marido dela sofreu um acidente e ela perdeu o esposo. Então ela ficou traumatizada, decidiu não ter mais ninguém na vida dela, tocou a vida dela sozinha, né? Então ela percebeu que ela não tinha tempo para fazer arte, que era uma das vontades dela, estava nos planos dela fazer, né? Muito tempo, ou no momento que ela não trabalhava, ela não tinha dinheiro para entrar num curso. Quando ela aposentou, ela falou, eu vou me dar de presente, isso aqui é uma coisa que é um sonho de criança. Ela estava muito bem lá com a gente, muito bem, mas passou aí uns bons meses lá do curso, ela descobriu um câncer. Aí ela teve que se ausentar para fazer cirurgia, tratamento. Inclusive, uma das nossas alunas, que lá a gente constrói muitas amizades bacanas, né, no curso, acaba construindo, são pessoas de boa índole que buscam arte, né? Uma das alunas ajudou ela a cuidar, né, desse pós-operatório, e sempre trazendo notícia, olha, a Lúcia, ela está se recuperando, ela está doida para vir. Até que chegou um momento que ela apareceu no ateliê, falou, preciso fazer uma aula. Aí todo mundo abraçou ela, e ela ficou ali, são 2 horas de aula, ela ficou aquelas 2 horas lá, intertida. Na hora de ir embora, ela se emocionou, abraçou a gente, falou, poxa, foram as 2 únicas horas que eu não pensei no meu problema e não senti nenhuma dor. Que até para dormir,
eu procuro uma posição, porque me incomoda. Aqui eu não senti nada. Então, assim, a arte tem dessas coisas, né? Tem outras histórias, mas, assim, contei uma atual e uma que ficou bem marcante. Então, realmente é uma terapia mesmo, né? É uma coisa que a gente percebe isso, assim, muito interessante. O potencial da arte. É um potencial incrível, né, que eu vejo. Assim, e Daniel, como que você chegou na arte? Como que esse mundo te abraçou? Eu sempre gostei de desenhar desde criança. E eu sempre fui na escola, assim, aquele aluno que ficava ali no fundo da sala, em vez de copiar a matéria no caderno, ficava ali desenhando, né? E, assim, eu sempre tive, assim, vários sonhos de trabalhar com desenho de história em quadrinho, ilustração. Então, eu sempre consumi muito arte de história em quadrinho, né? Então, foi a minha referência durante muitos anos. Mas, na época, eu nunca imaginei dar aula de desenho. Eu sempre fui, assim... A minha ideia sempre foi esse sonho de querer viver de história em quadrinho, né? De desenhar, de trabalhar com ilustração. Mas aí, tipo, a vida foi me levando para outros caminhos. Aí eu acabei cursando arquitetura, né? Nessa ideia de trabalhar com desenho. Eu cursei arquitetura, me formei, quase fui arquiteto. Aí eu fui trabalhar em São Paulo e lá em São Paulo, tipo... Eu vi que, tipo, a arquitetura não tava... Já terminei o curso, assim, meio que não muito satisfeito de trabalhar com arquitetura. E aí eu resolvi fazer uma transição de carreira, né? E aí, tipo, nessa coisa de viver de desenho, eu comecei a me identificar com tatuagem. E aí eu comecei a investir todo o meu tempo em tatuagem, fiz workshop, fiz um curso de desenho lá também que me abriu a cabeça para muita coisa, me fez repensar a questão de desenhar e de como desenhar, e que eu uso esse conhecimento até hoje para passo essas ideias para os meus alunos aqui hoje. E então fui para tatuagem. Então eu fiquei aí, tatuo até hoje, tenho estúdio de tatuagem aqui em Cachoeiras também. Mas aí, com a pandemia, o mercado de tatuagem mudou muito. E eu fiquei também meio perdido, assim, problema pessoal, de estresse, e acabei voltando para cá, para Cachoeiras, e acabei, tipo, vendo que aqui, tipo assim, ainda não estava virando a questão da tatuagem, senti a necessidade de diversificar, né? Ampliar um pouco a questão de serviço além da tatuagem, mas assim, sem largar a arte de mão. Então eu senti a necessidade, comecei a pensar, será que daria certo montar uma escola de desenho aqui em Cachoeiras? Eu até tinha um parceiro que trabalhava comigo na tatuagem, e a gente conversando de ampliar o estúdio, e tem um espaço em que a gente daria aula de desenho também, faria alguns eventos e tal. Aí esse meu parceiro de trabalho acabou mudando, fiquei sozinho de novo, mas eu ainda fiquei com essa ideia de montar uma escola de desenho em paralelo com o estúdio de tatuagem. E só que eu perdido, né? Falei, não tem experiência de ensinar a desenhar. Uma coisa é você saber desenhar e produzir arte, outra coisa é você passar o conhecimento que você tem para outra pessoa. E ela absorver aquilo, então, né? E ela absorver aquilo. E isso me dava uma insegurança muito grande. Eu falei, caramba, será que eu tenho aptidão para dar aula? Eu falei, eu acho que antes de eu arriscar e de montar uma escola, que eu não sei se vai dar certo ou não, eu vou procurar um espaço em que eu possa ali, tipo, desenvolver essa habilidade de dar aula, né? De repente fazer um estágio, trabalhar de monitor ou alguma coisa assim. E aí um belo dia eu passando de ônibus lá em Friburgo, eu olho ali, aula de desenho, pintura, não sei o que, curso de mangá, ateliê Leonardo Santiago, vou aí. Dar uma olhada para ver como é que funciona, conversar e tal. Aí, assim, belo dia eu bati lá na portinha lá do ateliê do Leonardo, aí conversei com uma outra professora, colega nossa, a Tainá, aí ela me passou o contato do Leonardo, a gente começou a conversar, se conheceu, e aí a gente teve essa troca de ideia, eu conversei com ele dessa possibilidade de montar uma escola de desenho, de dar aula e tal,
E aí o Leonardo comentou comigo, cara, eu tenho um projeto, eu tô há muito tempo querendo montar uma escola de arte lá em Cachoeira, só que eu não encontrei ninguém que desse aula de desenho lá. Falei, pô, então você encontrou a pessoa certa. Achou, acabou de achar. Aí, cara, a gente juntou as forças e montou também, essa cara. parceria e tá dando certo até agora, né? Então tá... Sim. Cara, tá eu acho muito bem. legal isso, cara, quando a gente encontra o que a gente quer na oportunidade, né? Tipo assim, a oportunidade na hora ali. Fala assim, não, prazer, aqui, ó, a sua oportunidade, não, prazer. Prazer aqui, obrigado pela oportunidade, vamos lá. Pois e foi ótimo, assim, porque, tipo, entrou num processo de contribuição muito legal, né? Porque a gente montou essa unidade aqui dele, né? Eu fiquei um tempo lá, antes de montar a escola, fiquei um tempo lá com o Leonardo lá no ateliê dele lá em Friburgo, acompanhando os alunos, entendendo como é que era a dinâmica de lidar com os alunos. E a partir daí eu fui montando, tentando montar um método para ensinar aqui, né? Entendi. E aí a gente veio... a ideia era montar a escola, acho que no segundo semestre desse ano, né? O Leonardo se empolgou tanto que não, vamos adiantar essa ideia, vamos montar ela agora. E aí em março a gente já estava alugando sala e correndo atrás das coisas e já realizando tudo, né? E graças a Deus, assim, tipo, foi tudo fluindo. A gente montou a sala, já começamos com 4 alunos fazendo aula experimental. Desses 4 alunos, uns 2 já iniciaram, já se matricularam e foi tipo um puxando o outro. Hoje a gente tem 13 alunos na nossa unidade daqui de Cachoeiras. A gente tem uma turma que já está praticamente lotada na segunda-feira. A gente está com aulas todos os dias previstos para dar aula, né? Na segunda, na quarta, na sexta e no sábado. Todos os dias a gente tem as turmas lá, tá fluindo muito bem. E, assim, os alunos, a maioria dos alunos ainda é um público mais infantil, infanto-juvenil, mas está sendo uma experiência muito legal, assim, muito gratificante ver como as crianças elas têm uma percepção de realidade diferente da nossa, né? Então, a gente também tem que se adaptar à visão deles para a gente transmitir um conhecimento, né? Sim. E não só das crianças, mas dos outros alunos no geral também. Então, tá sendo uma experiência incrível, muito incrível, assim. Pô, eu acho muito bacana. Quando você coloca ali, né, dentro de uma turma, dentro de uma sala, um ambiente, qualquer que seja, pessoas, eu sempre acho que acaba se tornando um local incrível. Porque você tem várias vivências diferentes. Exato. As crianças normalmente são extremamente falantes, né? E trazem coisas que, tipo assim, eu me impressiono com, às vezes, o que eles querem desenhar, o que eles querem ver, como que isso tudo funciona. Nas minhas turmas de desenho, quando eu era jovem, eu via isso. Às vezes aparecia um cara do nada querendo desenhar um meteoro. Eu falava assim, pô, irmão, tá todo mundo desenhando casa, tá todo mundo desenhando um boneco de um filme. Você tá, tipo, pirando na ideia dele, na cabeça dele ali, por si só. Eu tenho um aluno que ele tem espectro autista. E é muito interessante a visão dele, né? As atividades que eu trabalho com ele, na verdade, ele me traz a ideia e eu só ajudo ele a desenvolver. É um pouco diferente do que eu faço com os outros alunos, que eu tenho ali a minha pasta de referência e passo a atividade. Ó, hoje a gente vai fazer isso e tal, vou guiando. Só que ele é diferente, ele eu deixo mais à vontade, e aí ele traz as ideias dele, e é muito legal a imaginação dele, porque ele já tem ali na cabeça dele, tipo, a ideia de uma emissora de TV. Então ele cria personagens, séries, toda uma estrutura de roteiro, de elenco. Então, e é muito bacana, assim, as inspirações dele. Então ele já traz os personagens, ó, eu tô com esse personagem aqui que eu quero desenhar. O nome dele é fulano de tal, ele mora no Japão, é casado com a fulana,
fulano tem tal idade e a história se passa no ano de 2035, então é um barato, assim, a gente meio que se diverte, assim, vendo isso também, né? É muito um processo gostoso, assim, de ver, legal pra caramba. Cara, é a pira individual ali, que é um negócio divertido demais. É um negócio muito interessante. Uma coisa bacana que o Daniel estava falando aqui, né, sobre esse aluno, né? E dos interesses nossos é justamente a gente trabalhar com esse público também. Tanto é que esse aluno é uma parceria que nós fizemos, é um aluno que a gente trouxe da Pestalozzi, né, através da indicação de uma mãe, a pedido nosso, que a gente quer se preparar para trabalhar também com esse público. Né? Porque a demanda maior hoje é o público infanto-juvenil. Mas uma coisa que a gente conversa bastante é trazer um pouco também desses alunos, né? E também o público da terceira idade. Por que isso? Às vezes a pessoa está aposentada, o filho casou, a pessoa se sente sozinha, se sente improdutiva, e a vida ela continua, né? Por exemplo, lá em Friburgo eu tenho um aluno de 83 anos. Eu já tive uma aluna de 93 também, 93 anos, a Dona Rosa. Então, assim, eu acho que as pessoas, quando chegam numa idade, se sentem incapazes, se sentem inferior. Poxa, tem um menino ali que é mais jovem, eu não vou conseguir mais aprender. E a gente quer provar que não. Pelo contrário, eu acho que o adulto, né, a pessoa, quando ela chega num nível de maturidade, ela está ali, ela se dedica e acaba produzindo coisas que nos surpreendem. E elas também se surpreendem com o resultado, sabe? E além de ser uma terapia, de fazer bem, de ter um convívio saudável, né? Nossas unidades, elas são sempre focadas assim, no máximo 6 alunos. A nossa unidade aqui de Cachoeiras são de no máximo 4 alunos por turma. Então dá para a gente fazer um atendimento muito bacana, dar uma atenção legal e criar uns grupos de uma amizade, construir ali um novo ciclo de amizades. Eu acho que é um momento que muitos dos nossos alunos esperam. Tem alunos ali que chegam, poxa, eu não vejo o dia de chegar à minha aula, já estava ansioso. É muito comum a gente escutar da terceira idade esse tipo de comentário. Tem gente que fala, não sai daqui nunca mais. Eles não estão preocupados em concluir o curso, pegar o certificado. Aquilo passa a fazer parte de uma rotina que faz bem para eles. E isso nos faz muito bem. Então a gente quer trazer esse público para a gente, né, fazer essa troca, a gente ensinar o que a gente sabe, eles estarem ali junto com a gente e fazendo a troca ali de amizade, trazendo o belo, né, eles trazendo o talento, a gente ajudar eles a eles se descobrirem. Eu acho que a gente precisa deixar isso claro, que a gente quer trazer também esses alunos, né, como a gente acabou de mencionar, a gente tem uma parceriazinha com o aluno que a gente quis trazer da Pestalozzi e a gente está se preparando para estar recebendo esse público aí. Cada vez mais, né? Isso aí. É um público que tem aumentado muito também, né? Com a questão de genéticas mesmo, né? Mas, assim, uma coisa que eu sempre questiono, né? Para todo empreendedor que vem aqui, é esse equilíbrio, esse balanço entre vida pessoal e vida profissional. Eu queria saber de cada um de vocês como é que é isso, cara. Porque eu sinto que a arte, né? Tudo que envolve arte, ela ultrapassa muito o profissionalismo pro lado profissional. Aí vocês são provavelmente os primeiros artistas que eu chamo aqui. Eu queria saber disso, cara. Eu queria saber como é que é isso pra vocês, cara. Beleza. Eu penso o seguinte, né? Tem coisas que a gente não pode ser assim, vai ser de qualquer jeito. Tem coisa que a gente precisa escolher, né? Um exemplo é com quem a gente vai viver, porque a gente vai passar uma vida, né? A ideia é essa, né? Passar uma vida com quem a gente vai viver. Então, tem que nos fazer bem. E também, em que nós vamos trabalhar? E a maior parte da nossa vida, a gente passa no nosso trabalho. Sim. Então, se a gente escolher uma coisa pensando, eu preciso fazer tal coisa porque é ali que vai me levar a uma segurança financeira. Se a pessoa ficar focada só com isso, ela corre o risco de estar entrando num caminho que não é aquilo que ela vai se sentir bem, vai se sentir feliz. Então você imagina, né? Você trabalhar numa coisa que não te faz bem. Todo dia você tem que acordar e ir para lá. De novo, no outro dia a mesma coisa, por aí vai, e você vai passando, vai levando sua vida assim. Então, o que eu faço hoje é uma coisa que me dá uma satisfação
incrível. Então, assim, ó, todo dia que eu vou com o maior prazer do mundo, eu gosto desse ambiente, e eu vejo que as pessoas que trabalham junto, tenho certeza que o Daniel vai dar um depoimento, assim, porque a gente percebe a alegria, o entusiasmo, sabe? Isso é bom, porque a gente é uma coisa leve. Então, não vou nem separar da minha vida pessoal, faz parte da minha vida pessoal, essa vida profissional. Isso me faz bem, eu sinto falta quando eu não... Por exemplo, chega no momento, a gente não... Chega no final do ano, aquele período entre Natal e Réveillon é um período que a gente não dá aula, mas a gente não tem nem férias, porque, sabe, essa rotina, final do ano, a gente dá uma paradinha, mas é um momento que eu gosto de estar com a família e tudo, mas chega um momento que eu sinto falta daquele ambiente, que é uma rotina agradável. Né? Não, é bem isso mesmo. O pessoal e o profissional acaba meio que se misturando mesmo, né? Porque é justamente isso que o Léo falou. A gente acaba sentindo falta quando tá longe do ambiente de trabalho, a gente cria um certo vínculo de amizade também com os alunos, né? A gente conversa bastante. Então, eles sentem falta de ir pra aula e a gente também sente falta de estar ali no ambiente dando aula. Eu tenho uma turma que é a turma de segunda-feira que, tipo, eu me divirto com eles, que é a turma do mangá, que é só criança, assim, e eu fico acompanhando, e eles já criaram ali um vínculo de amizade, todo mundo conversando, às vezes eu fico parado só dando risada, escutando o que eles falam, assim, é muito engraçado, sabe? Então, sinto falta pra caramba. E outra coisa que a gente acaba se envolvendo é justamente quando a gente acompanha a evolução do aluno e a gente vai vendo ali a história de cada um, de como começou e como que ele vai se desenvolvendo também, né? Cada um no seu ritmo. Então, isso é muito legal, né? Tipo, a gente acompanha, se envolve mesmo. Pelo menos, eu também sou do mesmo partido do Léo, assim. Tipo, a gente tem que trabalhar, mas... trabalhar com o que gosta, às vezes a questão financeira fica mais de lado, assim, e a gente se preocupa mais com a questão da qualidade mesmo, né? A questão de qualidade de vida, né? Sim. De viver, então a gente tem uma flexibilidade de horário legal ali para se adaptar às aulas, ao tempo das aulas. As aulas é um ritmo leve, não é uma coisa pesada, uma coisa estressante. A gente consegue lidar assim de uma forma muito boa e é isso, acaba misturando mesmo assim o pessoal com o profissional, né? Então, bacana. Muito bacana. Você tava falando de lado financeiro, né? Eu fiquei pensando em realização financeira. Cara, isso dentro do universo da arte sempre foi muito julgado como uma coisa quase que impossível, né? E assim, aparentemente vocês parecem, tipo, viver tranquilo, tal, tudo funcionando. Mas eu queria entender uma parada. Vocês têm o lado financeiro de artista de vocês separado do lado de professor? Ou vocês hoje só são professores de outros alunos? Como é que vocês fazem isso na vida de vocês? Então, a arte... Primeiro, aquela frase, né? Não dá para viver de arte no Brasil. Todo mundo fala isso. Mas eu acho que tem coisa que a gente tem que ouvir, mas não tem que absorver. Porque a gente acaba, às vezes, levando como verdade aquilo que a gente vem escutando. Tem várias coisas que acontecem que são assim, né? As pessoas vão falando, a gente escuta e a gente acha que é assim que é. Né? E é uma troca, né? O aluno ele chega lá para aprender, a gente passa o conhecimento, tem o retorno, né, por conta da contribuição da mensalidade. E eu acho que é um trabalho como qualquer outro, sabe? Eu, como falei, né, eu só vivo única e exclusivamente da arte já há mais de 30 anos. Incrível. E é com isso que eu mantenho minha família, minha filha, a vida 100% normal, né? Eu acho que tem um leque de possibilidades para a pessoa. Mas você produz como artista também? Produzo também como artista. Eu tenho... eu faço encomendas de quadros. Assim, tem um leque de possibilidades. E, no meu caso, eu faço quadros, né? De pintura em tela ou de desenho artístico. Trabalho por encomenda e também tem galeria, né? Lá
em Muri, Nova Friburgo, tem a galeria onde tem os quadros expostos, participo de exposições, né? A gente, nesse longo tempo aí de carreira, né? Eu comecei com arte, na época eu morava em Angra dos Reis, minha primeira exposição foi na Casa de Cultura de Angra dos Reis. Então, dali surgiu a oportunidade de começar a dar aula. E ali eu comecei a vender quadros na exposição, né? Já fiz exposição no Palácio Cultural dos Correios, em Niterói. Então, assim, a gente, nesse tempo, a gente acaba rodando bastante, né? Com nossos trabalhos. E o financeiro, ele faz parte, né? Como eu falei, é uma troca. A todo momento é uma troca. Você monta uma exposição, tem momentos que você não vende, tem momentos que você vende alguns quadros, né? Tem mês que você não vende, tem mês que você vende mais de um. E tem os alunos, que é uma recorrente, né? Aí, através daí, as coisas vão acontecendo, vida 100% normal. 100% normal e com alegria, né? Isso que é o legal. Feliz nisso que faz. Existe muito amor envolvido, né? Quando se trabalha com arte. Exatamente. Eu acho que o principal tá aí. Independente do que você vai fazer, você fazendo as coisas assim, com amor, o retorno ele vai acontecer, né? Importante é você... Porque você vai fazer o seu melhor, né? Então, assim, ó, se você vai se dedicar, vai ter a parte do retorno, né? Se você fizer de qualquer maneira, então, às vezes, as pessoas reclamam. Acontece muito. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu já tentei viver da arte, não dá, estou trabalhando agora em outra coisa. Mas aí, às vezes, você vai ver o artista, ele pintou 2, 3 quadros no ano, não mostrou para ninguém, e ainda reclama, poxa, eu não vendo. Entendeu? Faz o horário de trabalho, né? Poxa, eu tô em casa, eu quero viver da arte. Acorda, toma o café da manhã, poxa, eu quero trabalhar de 9, quero parar às 5 ou às 6, eu vou fazer 1 hora de almoço e tal. Vai produzindo, depois começa a participar. Tem feiras, tem exposições individuais, exposições coletivas. Você pode deixar em loja de decoração trabalhos consignados. Isso tudo eu já fiz. Hoje, eu penso muito nos meus alunos. Eu quero que eles passem por aquilo que eu passei, porque todo o caminho vai te levar a algum lugar. Então, assim, se você colocar uns alunos numa feira, em exposições, as oportunidades elas vão acontecendo, né? Então, assim, se a pessoa se dedicar e fizer o trabalho, com certeza vai chegar o tempo da colheita. O problema é que o artista ele quer o resultado para ontem. E não é assim que acontece, né? Tudo na vida é assim. Até uma grande empresa, ela começou pequena. 100% das grandes empresas começaram pequenas, né? Sim. Então, assim, a arte é exatamente a mesma coisa. A mentalidade do artista é que precisa mudar. Essa coisa de não dá para viver da arte, isso precisa mudar. Precisa acreditar que dá para viver da arte, dá para viver de qualquer coisa que seja um trabalho e esperar o tempo da colheita, né? A pessoa plantar, né? Regar, né? Trabalhar a terra e depois vai chegar o tempo da colheita. Perfeito. O conhecimento de arte que a gente passa para os alunos, a gente também não precisa ficar só limitado no campo da arte plástica, né? De pintura de quadro. Então, é um conhecimento que você adquire ali, que você pode trabalhar com diversas áreas que envolvam a parte de desenho, de ilustração. Então, é um campo muito grande, muito diversificado, que você pode desenvolver essa habilidade de trabalhar, né? Eu desenho, sempre gostei de desenhar. Eu além de dar aula, eu tatuo, né? Às vezes, eventualmente, também eu faço ilustração. Então, eu faço ilustração para capa de álbum, de música, né, de banda, faço logomarca, crio mascote, então trabalho bem que com essa área de design também. Então, é importante você diversificar. Se você tem essa habilidade e você entender qual o canal que você tem ali para você vender a sua arte, porque o artista não é só vive de amor, o cara ele tem que canalizar aquilo, ele tem que ter um canal de venda, ele tem que saber divulgar aquilo ali para o cliente certo, né? É um negócio como qualquer outro. Então, como o Léo falou, você tem eventos de arte, você tem que participar, você tem que ter um networking ali para você saber fluir a sua arte e entregar ela para quem tem essa necessidade de consumo, né? Então, o mercado é bem diversificado. Você pode trabalhar como artista plástico, você pode ser tatuador, você pode ser um ilustrador,
você pode trabalhar com a parte de design gráfico. O mercado é muito diverso, né? Mesmo hoje você trabalhando no mercado, produção de game também, né? Você criar personagens para o mercado de jogos, história em quadrinho, produção literária. Abre um leque. Abre um leque muito grande. Um leque muito grande. É muito grande. Assim, tudo não é um morango, né? O cara vai fazer e, tipo, já vai vender. É difícil pra caramba você vender a arte e você viver nesse meio, mas é possível, né? Só que vai de você ter esse lado empreendedor também e de saber divulgar e de você se projetar, né? De você se posicionar no mercado, como outro qualquer. Então, Daniel falou muito bem sobre esse lado empreendedor, né? Sim. Porque, assim, a gente estava falando agora, né? As pessoas às vezes querem um resultado rápido. É muito mais rápido eu deixar meu currículo, alguém me chamar e eu trabalhar com alguma coisa. Virou o mês, eu estou vendo ali, já sei que com isso daqui eu faço isso e aquilo. O empreendedor não, ele vai além, né? Ele começa realmente se descobrindo, mas a satisfação de quem empreende, eu imagino que seja bem maior do que você ficar dependente de uma outra situação. Né? Tem gente que é feliz, né? Poxa, eu trabalho em tal lugar e ali eu estou bem ali, legal, mas tem gente que às vezes tem um sonho e o medo de empreender no sonho é maior do que o sonho que a pessoa tem construído ali. Aí ela não vai além e deixa de poder, às vezes, trazer, né, para o mundo uma coisa diferente, uma coisa bacana, né? Eu acho que a pessoa tem que acreditar mesmo, porque é possível, né? Ele tem que acreditar e, como o Léo falou antes, ele tem que ter também uma rotina de produção, porque o currículo de quem trabalha com arte, de quem produz arte, não é um currículo escrito que você vai botar num site tipo InfoJobs, coisa da vida aí, que o cara vai ler, o cara é artista, vamos contratar ele. Não, o seu currículo é o seu portfólio, é visual. Então, assim, você só consegue ter um portfólio e criar um repertório para você apresentar para quem consome arte se você produzir. E você só produz se você tiver uma rotina de produção, uma rotina de trabalho. Que aí muita gente não entende, acha que o cara tá desenhando, o cara tá desocupado, não é? Mas eu tô produzindo, eu tô fazendo meu portfólio aqui. Se eu não parar para desenhar e dedicar ali pelo menos 1 hora que seja ali para estar fazendo alguma coisa, eu não vou ter o que apresentar para quem consome arte. Então fica difícil, entendeu? Então você tem que ter uma rotina de trabalho. Essa rotina, né? essa disciplina. Isso também serve não só para você ter o que apresentar para quem consome a arte, mas é também uma coisa para o artista desenvolver a habilidade prática dele também. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Como que surgiu, tipo assim, como que você saiu do momento de eu tô produzindo arte, eu estou fazendo eu tenho um negócio e eu estou construindo uma marca, eu estou construindo algo que talvez no futuro tenha suas próprias pernas e viva como um negócio mesmo? Então, quando eu comecei com a ideia de montar um espaço, né, dedicado para poder estar dando aula e falar, poxa, vai ser meu trabalho daqui para frente, né? Como eu falei, eu comecei com essa experiência em estar dando aula, eu tinha 14 anos apenas, mas naquele momento eu não sabia até que ponto eu ia dar continuidade, eu estava curtindo aquilo dali, eu era uma criança, né, 14 anos, 14 anos. Né, mas depois que eu me mudei de cidade, eu nessa época eu estava morando em Angra dos Reis, comecei a trabalhar na época na Pestalozzi também, dando aula de desenho e pintura, montei um projeto lá, eu comecei como voluntário, fiquei mais ou menos 1 ano e meio como voluntário, depois acabaram me contratando. Eu confesso que eu não tinha essa expectativa. Me lembro muito bem que foi numa Páscoa que me contrataram. Fiquei muito feliz. Eu acho que naquele momento ali foi meio que uma transição, assim, poxa, legal, tá? Pelo jeito é isso aqui que eu vou fazer. E acabou que eu fiquei 6 anos trabalhando na Pestalozzi, lá em Angra, mas eu tive que mudar de cidade. E foi com muita dor que eu tive que deixar a instituição, porque era um local que realmente eu me sentia muito bem. Foi muito bacana. Eles fizeram lá um momento, uma festinha de despedida. Me emocionei bastante.
Foi muito bacana a experiência que eu tive lá. Depois eu fui morar em São Gonçalo. E a gente montou um ateliê em São Gonçalo. Aí os alunos foram chegando e dali eu já estava já no ritmo, né, digamos assim, né? Uhum. E aí estamos aí até hoje. São Gonçalo eu iniciei lá em 2009. Uhum. E foi o ano que a gente tinha ido morar na cidade. Na pandemia nós tivemos que fechar o espaço lá. A gente estava impossibilitado de trabalhar, não poderia. Esse tipo de atividade não podia, né, tá atendendo. O nosso tipo de atividade ela é mais presencial. Então, assim, depois eu vim morar em Nova Friburgo e hoje a gente está ensinando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e com muito carinho mesmo, muito amor que a gente faz. Eu vejo que, como falei, né, eu vejo que o Daniel gosta muito, eu sou apaixonado no que faço, mas começou nessa transição, foi esse período. Eu acho que tem mais a ver com a Pestalozzi, que é onde que eu vi que realmente, poxa, me contrataram por uma coisa, sabe? Alguém quis que desse continuidade, ficaram com medo de perder, que acontecer alguma coisa e eu querer sair, ficou mais sabe? palpável, né? Também, isso, exato. Aí eu percebi e eu falei, poxa, estão levando a sério, sabe? Eu achei legal ali, aquele momento ali, percebi que realmente a coisa estava fluindo melhor. Pô, bacana, cara. E você, como é que foi essa parte para você ver que você tá dentro do meio de um negócio, para você ver, tipo assim, que tem uma coisa a ser construída? Como que passa isso na sua cabeça? Pra mim, eu comecei foi meio que trilhando pela tatuagem, né? Sim. Assim, quando eu sempre gostei de desenhar, mas até eu entender o que eu acabei de falar de você empreender e projetar o seu desenho, eu ainda demorei um pouco para ter esse start. Então, eu sempre era um cara assim, eu desenhava muito, mas eu sempre era muito introspectivo e, tipo assim, eu não levava muito a sério o que eu desenhava. Aí, depois que eu fui pra tatuagem, que eu comecei a ter essa percepção de que, pô, você tem que estar se divulgando, você tem que estar ali construindo essa rede e tá aparecendo, tá se projetando. Mas então foi ali que eu comecei a correr mais atrás das coisas, né? De montar o estúdio, de empreender mesmo, de panfletar, de divulgar trabalho, né? De ter todo um trabalho de divulgação em rede social também. Foi dessa forma que eu fui desenvolvendo. E dentro da tatuagem fui pegando também outras coisas envolvidas com desenho. Então, tipo, tinha amigos que tocavam em banda e que precisava de ter uma comunicação visual para divulgar a banda na internet. Então, precisava de desenho de logo, desenho de personagem, ou de alguma coisa ali que remetesse ao álbum, ao trabalho deles, da música. Então, eu ia e cuidava dessa parte. Amigos também, outros colegas empreendedores, né, que estavam ali começando um negócio e precisava de um trabalho de ilustração, precisava de uma comunicação visual. Então, eu trabalhava nisso aí também. Cheguei a trabalhar com estamparia também, fazendo peça de ilustração para estampa de roupa, né, para parte de serigrafia. Então, sempre corria atrás, sempre tinha ali os meus desenhos, algumas coisas prontas que eu mostrava e o pessoal gostava e via assim a ideia, pô, legal esse desenho e tal, pô, mas não vejo isso como tatuagem, vejo isso como uma estampa. Então, eu direcionava isso para quem tivesse interesse em adquirir aquele trabalho, né? Entendi. A parte de artes plásticas, assim, de produção de quadro, para mim está sendo recente, né? Eu comecei até a estudar tinta acrílica por conta própria e acabei conhecendo o Leonardo e eu faço alguns quadros assim, mas ainda de uma forma muito pessoal, ainda não trabalhei com venda de quadro, né? Mas pretendo. Tô montando portfólio. Tá montando muito, sim. Tem alguma coisa assim que você já fez que tenha um apego? Você fala assim, cara, esse aqui acho que eu não vendo nunca. Eu tenho uns que são bem pessoais. Eu tenho um quadro lá que tá decorando o meu estúdio, que eu fiz do meu filho, né? Um quadro do meu filho. Então, um quadro que eu não vou vender, porque é uma pintura que eu fiz do meu filho. Então, tá lá decorando. Então, tem um apego, né? Mas, assim,
Eu faço muita coisa também por demanda, né? Encomenda. Entendi. E você tem quadro assim também? Tem alguns quadros que realmente a gente tem nossos preferidos, né? Uhum. Aí, meus primeiros quadros, eu tenho alguns guardados lá, aqueles eu não abro mão. Apesar de eu hoje olhar e ver, caramba, quanta coisa aqui que eu faria muito diferente, mas tem aquele carinho especial, sabe? Então, aqueles ali, tá guardadinho lá comigo, tem um apego, sim. Pô, muito legal. Assim, falando em fazer diferente, nessa jornada até agora, o que você teria feito de diferente? Então, a gente que está nesse meio da arte, a gente acaba conhecendo aos poucos alguns estilos, algumas técnicas, e é interessante, porque quando eu comecei fazendo meu curso de desenho e pintura, eu terminei o curso de desenho, primeiro eu não queria aprender a pintar, meu foco era só o desenho. Aí na época meu pai, poxa, por que você não faz? Aproveita que você tem tempo, sua mãe e eu estão pagando seu curso, não tem por que você não fazer. Só que criou um grupo tão bacana ali no nosso curso, que alguns terminavam, fazia pintura em tela, eu fui fazer porque meus amigos estavam fazendo. Depois eu me apaixonei. Então, quer dizer, eu não tinha tanto amor pela pintura em tela, me apaixonei pela pintura em tela. Fiz um curso de pintura, tinta a óleo, pintura acadêmica. Eu não admirava quadros impressionistas, que era o estilo do Monet, aqueles quadros mais soltos. Eu não conseguia ter admiração. Na época, meu gosto né, de contemplar não era para aquele tipo de trabalho. Teve uma exposição de arte do Monet no Jardim Botânico, lá no Rio, em 1997. Eu fui nessa exposição, olha que doideira. Fui nessa exposição. Na época, a máquina era filme, era 12 poses, 24 ou 36 poses. Eu falei, eu não vou gastar nenhum filme na minha máquina com um quadro desse, qualquer um faz. Olha, na minha maturidade, eu pintando, hein? Na minha maturidade, eu não conseguia contemplar aquela exposição. Passou o tempo, fui estudar em outro curso, o estilo que estavam passando era pintura em tela. Como eu estava apaixonado com a pintura, eu me permiti conhecer um pouco daquilo, me apaixonei pelo estilo impressionista. E hoje eu admiro ainda até mais o impressionismo. Se eu fosse escolher assim, qual desses dois estilos te agrada mais? Qual que agrada mais aos seus olhos? Eu admiro todos, acho todos encantadores, mas hoje me dá até mais prazer fazer algo mais solto. Então, assim, como que são meus quadros hoje? É uma junção dos estilos, mas eu procuro fazer aquilo que me faz bem, né? Eu não me preocupo hoje muito com crítica, né? O artista ele tem muito esse... Eu acho que é um problema. O artista às vezes pinta pensando se vai agradar o outro. E aí você acaba não desenvolvendo o seu potencial, porque às vezes se você não tiver muito essa preocupação, certamente vai surgir um estilo, sabe? Você vai se dedicar mais. Chegou um momento da minha vida e eu comecei a trabalhar pensando em curtir aquilo ali. E eu faço isso até hoje. Eu vou curtindo o processo que a tinta, né, me oferece, que o material me oferece, me agrada. Então eu falo assim, poxa, tá legal. Aí acaba que alguns vão olhar, vão achar não tão legais, outros já vão falar, poxa, eu gostei do seu estilo. Hoje eu entendi que a arte ela funciona assim. É como a música, né? Tem gente que não gosta de sertanejo, não gosta de pagode, não gosta de rock, mas sabe aquela coisa? Tem um público do rock, tem um público do sertanejo. E a arte é a mesma coisa. Então, assim, quem produz arte, é legal ter essa visão. Não pintar se preocupando, não desenhar se preocupando em agradar um público. Se preocupar em dar o seu melhor. Dentro do que você sabe, qual o melhor que você consegue chegar? Tentar buscar isso, porque o público ele vai aparecer. Né? E contigo, como que é isso? Como que você teria feito diferente? O que você teria feito de diferente na tua carreira? Pensando aqui que essa pergunta é reflexiva. Bom, não sei, eu acho que talvez vendo dessa forma como o Léo colocou, né? Eu acho que eu fiquei muito tempo ali no meu processo de aprendizado, de desenho, de arte no geral. Eu fiquei bastante tempo me preocupando em agradar quem fosse observar ou consumir aquela arte ali.
Então, a gente sempre tem essa preocupação. Então, eu acho que quando você desencana disso, assim, desapega, as coisas fluem de uma forma muito melhor, né? Fluem de uma forma muito melhor. Eu acho também que o que eu teria mudado, assim, também era talvez ser um pouco mais humilde, porque eu acho que a gente, quando tem essa fase ali da artística, às vezes a gente cria umas certas arrogâncias, assim, em relação a reprimir um estilo, reprimir um determinado tipo de arte, e com o tempo você desconstrói isso. Então, eu acho que quando você começa com a cabeça um pouco mais aberta a aceitar e entender certos trabalhos, certos estilos, eu acho que isso facilita bastante, né? Facilita muito. Eu, por exemplo, hoje eu dou aula de mangá. Eu passei muito tempo não gostando de mangá. Hoje, o que eu tô fazendo por conta dos alunos da minha turma? Eu tô tendo que, tipo, pegar uma história de mangá impressa e ler para ver como é que é o estilo. Eu tô tendo que ver os bastidores, conhecer artistas ali para estudar, para entender, para eu poder entender como é que os caras desenham e produzem para passar isso para os alunos, né? Da melhor forma possível. Não só mangá, mas artes no geral, né? Eu gosto de pintura, mas eu gosto muito de impressionismo. Mas eu tenho que entender, como é que é o processo para o cara trabalhar um estilo impressionista. Então, acho que você tem que ter essa cabeça aberta para você entender isso, porque pode chegar numa fase de você ter que dar aula e passar o conhecimento, então você tem que ter essa experiência, né? Mas eu acho também a cabeça aberta para você entender como é que é o processo artístico de cada um também, né? Estilos. Pô, maneiro, cara, maneiro. E como que vocês vêm lidando com o crescimento que vocês têm tido de alunos, de turma, que tá ficando sobrecarregado, não tá? Como que tá sendo essa fase, essa evolução toda? Pois é, por isso eu vim conversando com o Daniel. Eu vou ter que ir lá no portal do empreendedor para poder me preparar aqui melhor, porque assim, a gente, como eu falei, né, a gente começa sem saber aonde vai dar, né? Sim. Mas a gente gosta do que faz e a coisa vai dando resultado, né? Sim. Vai passando o tempo, vai dando resultado. E nos faz bem ver isso acontecer, porque mostra que aquilo que a gente plantou não está sendo em vão. Mas a gente quer se estruturar, né? Então a gente quer se preparar, né? Então vou até combinar para ir realmente para pegar umas dicas, a gente se preparar e fazer a coisa direitinho para a gente poder oferecer o melhor produto. A gente não quer que caia a qualidade, a gente quer que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Entendi. Né? Então a gente está se preparando aí, vamos nos preparar mais para poder lidar com essa questão. A gente está sentindo essa necessidade mesmo para ter uma projeção maior, né, da escola aqui. E a gente reconhece que tem essa parte é importante, né? A gente tem. E aqui começou muito bem. Mas a gente quer, né, aumentar a quantidade de turmas, aumentar o volume de aulas, né? Então a gente vai estar querendo se preparar melhor para isso daí também, né? Legal. A infraestrutura da escola, eu acredito que seja muito boa. A gente tem a questão da limitação de alunos, né? As turmas têm uma numeração limitada ali por horário. Mas a gente consegue dar um suporte bem legal, a gente tem material disponível para os alunos quando eles estão indo nas primeiras aulas ali, fazendo aula experimental, a gente tem uma capacidade de suporte legal. O ambiente eu acho que é confortável, é agradável, né? Então, os alunos gostam muito, então eu acho que nessa parte aí ainda tá bom, mas eu acho que o que a gente tem mais necessidade mesmo é de ter uma projeção de divulgação e atrair mais aluno mesmo, que a ideia é que isso seja algo permanente da cidade, daqui do município, né? A gente quer ficar por aqui
o resto da vida. Legal, cara, muito bom. É muito importante, né, ter visibilidade. Hoje em dia, Sim. eu tava falando sobre um garoto, agora não me recordo o nome dele, que ele é muralista e ele trabalha muito no pontilhismo. E ele fez num quiosque ali em frente ao Copacabana Palace, na praia. Eu vi Ele isso. fez, você viu? Vi isso Cara, também. ele, assim, ele conseguiu, ao longo da carreira dele, só por conta da visibilidade, tornar o trabalho dele extremamente valorizado. Porque eu vejo agora, até no serviço dele, eu vejo muitas vezes que ele não é nem contratado só como artista, mas também como influenciador. Como um cara que leva pessoas para a empresa a qual ele presta serviço de pintura, de muralismo. Sim. Aí eu falei assim, cara, que união, né, de fatores interessantes que a arte vem tornando também Sim. dentro disso. Tem um garoto aqui em Cachoeiras que foi o garoto que fez a nossa logo, que é o Gabriel, e é a mesma coisa. O nosso trabalho junto a ele virou uma produção de publicidade, muito mais do que só o desenho da logo, Sim. do que só desenhar a logo. Sim. A gente fez vídeo junto, a gente filmou o processo dele fazendo, ele fez a arte, a gente fez um podcast, não sei o quê. A gente foi aproveitando e tirando desse limão um monte de limonada, que a gente não tirou nenhuma só. Mas eu vejo que isso vem se tornando cada vez mais interessante, né? A narrativa por detrás da arte, Sim. o processo envolvido, é uma coisa muito maneira, cara. É uma coisa que eu venho assistindo e venho gostando muito. É a parte dos bastidores, né? Eu acho que as tecnologias atuais, a forma de como a rede social ela integra, ela também traz muito isso, né? Deixa até o trabalho do artista mais pessoal, porque cria uma conexão maior entre quem está vendo você produzir e a arte que foi produzida ali, né? Sim. Então, eu acho que ajuda gera até com a valor. pessoa a linkar mentalmente, tá ligado? O processo daquilo, as dificuldades envolvidas. Verdade. Eu acho muito interessante. Traz um valor emocional, né? Exatamente. Pro trabalho. Exatamente. E quais são os próximos passos que vocês querem dar aqui em Cachoeiras? Então, uma das coisas que eu comentei, né, com o Daniel há um pouco tempo atrás, que eu queria vir para a gente bater um papo, né? E justamente para isso, para a gente sentar, se preparar, né? Porque a gente quer que a escola cresça, né? Todo mundo que monta um negócio quer ver a coisa crescendo, né? Sim. A gente quer fazer a coisa direitinho, a gente está querendo se estruturar para que a gente não perca, como eu falei anteriormente, qualidade. A gente quer, ao contrário, a gente quer agregar mais valor, né, naquilo que a gente está produzindo. Por exemplo, a gente tem umas práticas de fazer aula ao ar livre, nós fizemos a princípio uma, a gente já está com a outra aqui engatilhada, a gente tem algumas coisas que a gente precisa ajustar para colocar em prática e trazer isso aí para os alunos, porque eu acho que é bacana, sabe, essas ideias, os alunos curtem muito, né, exposições, isso tudo é muito legal. Então a gente tem umas ideias, algumas coisas a gente já conseguiu colocar em prática, outras a gente já está definindo para estar colocando em prática. A ideia é essa, crescer, mas com qualidade. Entendi, perfeito. O Léo falou tudo, crescer com qualidade. A gente está organizando esses eventos, né? A gente espera promover mais eventos, tipo, a gente fez a nossa primeira aula ao ar livre na APA, então a gente tem expectativa aí de pelo menos esse ano fazer pelo menos mais um evento, a gente já está se organizando, e eu acho que além de ter essa questão da projeção da escola, a gente reforça essa integração com a cidade também, né? Porque é um momento acaba sendo uma oportunidade de descoberta para todos os alunos, e até a forma como a gente divulga isso, pode divulgar isso em rede social, né, dos alunos fazendo atividade ao ar livre, projeta a cidade. Então acaba sendo uma via de duas mãos, assim, eu imagino, né? E acho que também a gente tem a expectativa como comentei anteriormente, de aumentar a quantidade de alunos, né? Dentro desse
dessa dinâmica também. Talvez a gente aprimorar mais o que a gente transmite de ensino, às vezes criar até eventos internos ou eventos também, outros eventos além da aula ao ar livre, como exposições, eventos, né? Quem sabe uma feira que vai vender a arte dos alunos, a produção dos alunos, ou talvez promover oficina mais para frente, algum tipo de oficina mais aberta para ajudar a divulgar. Entendi. São coisas assim que a gente tem que sentar e alinhar ainda e estudar como que a gente pode fazer para crescer e desenvolver aqui, né? Entendi. Pô, muito legal. Assim, já vejo que a gente já falou bastante, já bateu um papo bem legal. Eu queria encerrar com vocês deixando uma mensagem. Queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem ao bel desejo de vocês, falando sobre o que vocês acreditam, no que vocês quiserem. Então, a gente tem uma frase que fica lá no nosso ateliê, né? Nossa missão é transformar vidas através da arte. Parece muito profundo, né? Poxa, transformar uma vida. Mas devido a essas experiências, né? Compartilhei 2 experiências muito bacanas aqui. A gente tem inúmeras histórias para poder compartilhar. E assim, quem tem interesse em estar aprendendo, curiosidade, independente de idade, poxa, eu já passei da fase de aprender. A gente quer receber, né, essas pessoas, a gente está lá com nossas portas abertas e podem agendar aula experimental, sem compromisso mesmo, para conhecer de perto, né, conhecer o ambiente, como que é o ritmo das aulas. E a arte, ela realmente tem esse potencial, o poder de transformar vidas. Se não seja nas artes plásticas, possa ser na música. Às vezes a pessoa não está muito bem, coloca uma música bacana e a pessoa começa a se sentir melhor, ou, né, às vezes a pessoa está num momento bacana, escuta uma música que às vezes faz remeter a algo triste, que a arte ela transforma mesmo. Então, assim, buscar alguma vertente da arte que faça bem, porque eu acho que é até necessário, que é uma válvula de escape. Esse mundo de hoje, né? Às vezes os pais também, o filho só fica no celular o tempo inteiro e ali foge um pouquinho disso, né? A gente coloca a mão na massa, porque a arte ela faz bem para quem faz e faz bem para quem vê. Eu acho que é uma coisa bacana. Então a mensagem é essa, que a pessoa que tenha curiosidade, né, possa nos procurar e nossas portas estão abertas, que eu tenho certeza que vai transformar a vida aí de muitas pessoas. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, a nossa missão é essa, é transformar a vida das pessoas através da arte, né? Então, fica o convite aí para quem estiver interessado em procurar a gente para fazer as aulas. Vai ser um prazer imenso aí receber, né? Eu penso assim também que, tipo assim, nunca é tarde para a gente começar alguma coisa nova também, né? Então, fica sempre o convite, a gente está sempre de portas abertas, a gente atende cada um no seu ritmo, cada um no seu nível de experiência, né? Então a gente tenta transmitir o conhecimento da forma mais simples possível, de uma forma leve também, e é isso, a gente está à disposição, né? A gente está à disposição. Pô, perfeito. Obrigado pela vinda de vocês, cara. Então a gente agradece. Mais uma vez, agradecer a vocês, né? Através também do Portal do Empreendedor, a Maria José, nos conduziu até aqui, fez essa ponte maravilhosa aí. Muito obrigado. Sem palavras para agradecer aí. Eu que agradeço os dois. Obrigado, gente, pela vinda. E para você que chegou até aqui, esse foi um podcast gravado em parceria com a Sala do Empreendedor. A Maria José fez a ponte, fez a conexão entre a gente. Ela tá aqui também acompanhando, participando de tudo, ajudando até nas entrevistas também, me mandando sugestões de pergunta, interagindo. E eu vou deixar também a rede de vocês, o contato de vocês aqui embaixo, para se você estiver assistindo pelo YouTube, aqui embaixo vai ter as redes deles todas bonitinhas ali, listadas, como sempre a gente lista. Vou ver se deixa um contato também. Tem WhatsApp? Podemos deixar também WhatsApp para entrar em contato, ligar, perguntar, tirar dúvidas. E, cara, não deixa para amanhã a arte que você pode produzir hoje. Fechado. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse foi mais um podcast de Cachoeiras pro Mundo. Muito obrigado. Até mais.